Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos. Cá estamos de volta para darmos a continuidade da nossa lição. Vamos falar então, conforme nos prometemos, do sujeito. O sujeito é aquela pessoa que executa a ação ou executou a ação. Na nossa língua portuguesa, nós conhecemos bem o sujeito, por exemplo. O João comeu a maçã. Então, nós temos, neste caso, quem fez a ação é o João. Quem comeu a maçã é o João. Então, o João, ele se torna o sujeito, né? Comeu a maçã. Ele comeu a maçã. Ou ele jogou a bola. Quem jogou a bola? Ele. Neste caso, o pronome ele se torna como sujeito. E depois você tem um verbo do sujeito. Bem, na língua árabe, existe uma regra excepcional em relação à ordem. A ordem da formação da própria frase. Ou seja, onde é que deve ficar o verbo e o sujeito. Existem algumas regras básicas que nós vamos falar a respeito disso. Olhando para o quadro, al-fa'ilu, o sujeito. E o primeiro exemplo que nós temos é يذهب محمد إلى العمل. محمد يعمل ويذهب كل يوم إلى العمل. ويذهب إلى العمل. Então, nós temos aqui o verbo conjugado no presente. Muhammad vai. يذهب. Ele vai agora, está indo. Muhammad. إلى العمل. Ao trabalho. Neste caso, onde é que está o verbo? O verbo é يذهب. Então, o verbo vem no início. E em seguida, o que nós temos? Temos o sujeito, Muhammadun. E aqui nós temos o sujeito, Muhammadun. Vamos olhar para a segunda frase, o segundo exemplo. Diz, يلعب الولد كرة القدم. E neste caso eu tenho o verbo يلعب, لعب يلعب significa brincar, jogar. Brincar ou jogar. E aqui eu tenho o verbo, em primeiro lugar, e tenho o sujeito, a pessoa que está jogando, ou a pessoa que está brincando neste caso. É? O verbo, o sujeito neste caso. Em segundo lugar. Então, ou seja, eu estou a demonstrar o lugar do verbo e o lugar do sujeito dentro da frase, dentro da oração, melhor dizer. Vamos lá ver também o lugar do verbo katabat. Desculpe. Kurat al-qadam significa bola. Al-qadam que é o pé. Então, kurat al-qadam significa a bola, né? Não dizemos a bola do pé. Bem, mas jogar bola, neste caso, ou futebol. Futebol. Os ingleses traduziram muito bem. Futebol, né? Que é a bola do pé. Então, neste caso, o jovem, al-walad pode ser jovem ou pode ser um filho. O walad pode ser traduzido dessa forma. Kurat al-qadam. A bola. E na terceira frase temos katabat Fatima. Escreveu a Fátima. Escreveu a Fátima. Então, nós temos aqui, neste caso, o verbo escrever, vem primeiro, e em seguida temos Fátima como sujeito. Vem em segundo lugar. A darsa, que significa a aula ou a lição. Escreveu a Fátima a lição. E aqui temos Navara.
Agora, olhou, aliu, o ali, aí tenho, neste caso, o verbo em primeiro, e depois tenho o sujeito em segundo lugar. Né? Segundo lugar. Agora, aliu ila as-samai. Quando é que nós classificamos o executor da ação como sujeito? Essa é a questão mais importante. Então, a resposta é: classifica-se como sujeito se o executor da ação vier logo depois do verbo. O sujeito tem que estar colado depois do verbo. Então, observem, eu tenho aqui, em primeiro lugar, para eu poder classificar como sujeito, neste caso, Muhammad é classificado como sujeito. Al-Waladu, classificado como sujeito. Fatima, né? Aliyu, são sujeitos. Para que eu possa classificar como sujeito, é necessário que apareçam logo depois do verbo. E aqui eu tenho os verbos. Yadhab, yal'ab, katabat, nawar. Então, a primeira condição para que seja classificado como sujeito, qual é? Primeiro, esta ordem, tem que obedecer a esta ordem. O primeiro é o verbo. Primeiro é o verbo que vem. Em seguida, neste caso, o elemento. Por que não vou chamar a pessoa? Ou seja, o objeto, então. Vou chamar do objeto. O elemento, o objeto. Bem, melhor chamar o elemento. Ou seja, melhor elemento, ou vou chamar de elemento, ou melhor também sujeito. Neste caso, eu tenho o sujeito. Este elemento que vem... Por que eu vou chamar de elemento? Porque às vezes, ou seja, este elemento pode ser o executor da ação, o sujeito, pode ser um objeto. Não precisa ser uma pessoa, pode ser um animal também. Então, pode ser qualquer elemento. Então, neste caso, esta sequência é necessária para que, então, possamos classificar ele como sujeito. Então, primeiro eu tenho o verbo, em seguida tenho o sujeito. Terceira característica, ou terceiro elemento, que é indispensável para que, então, possamos classificar o executor como sujeito. O terceiro elemento é fundamental mesmo, que é, então, Dhamma. O que quer dizer isso, Dhamma? Ou Alamatu Raf. A Rafa, que é este elemento que vem depois, que fica no fim do sujeito. Ou seja, o sujeito tem que sempre e sempre terminar com Dhamma. Alamatu Dhamma fi akhirihi. O sinal Dhamma no fim, na última letra. Então, observem de que Muhammadun, eu tenho Dhamma ou Dhammatayn. Dhammatayn porque não tem alf e lam, apesar de que o ismo, al-asma' kullaha, asma' al-ashkhas, quer dizer, os nomes das pessoas, mu'arrafa, são todas elas identificadas, conhecidas ou definidas, digamos assim, apesar de terminar com Dhammatayn. Isso aí já falamos em algumas das aulas. Mas o que importa neste caso é observar de que eu tenho Dhammatayn ou Dhamma. Ser um desses sinais. Então, o sujeito, ele tem que, aqui eu falo prematuro também, o sujeito tem que sempre terminar com Dhamma. Marfu' alamatu raf. Chama-se alamatu raf. Al-fa'ilu da'iman marfu'. O sujeito termina
sempre com vogal Dhamma. Pode ser o Dhamma, pode ser o Dhammataini também, conforme falei. Dhamma ou Dhammataini, né? Dhamma ou, neste caso, Dhammataini. Então, esses são as três condições para que o nome seja, então, classificado como sujeito. Então, seja o nome ou o substantivo, para que seja classificado como sujeito, tem que, então, obedecer esta ordem e apresentar esses elementos. Primeiro tem que aparecer o verbo. Esse verbo pode estar conjugado em qualquer tempo, não importa. Em seguida, aparecer, então, o elemento, o executor da ação, o nome, neste caso. Aqui é o nome, o elemento aqui, né? É o nome. Pode ser o nome, é o sobrenome, queria dizer o pronome, ou também um substantivo, né? Nome ou substantivo. Entenderam? Pode ser o nome ou substantivo. Então, ele tem que aparecer logo depois do verbo. E depois, este nome ou substantivo ou elemento tem que terminar ou com Dhamma ou Dhammataini. E assim nós classificamos como sujeito. Se não apresentar esses três sinais que nós falamos aqui, não é classificado como sujeito. Tudo bom? E no que diz respeito ao qaida, al-fa'ilu اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على الذي فعل الفعل. Mais uma vez, al-fa'ilu, o sujeito, ismun marfu', é um nome marfu'un. A expressão marfu'un quer dizer que termina com o sinal Dhamma. Marfu' taqaddamahu fi'lu. E que antes deste nome veio o verbo. Portanto, antes do nome, você tem o verbo, portanto, conforme nós acabamos de explicar. وَدَلَّ عَلَى الَّذِي فَعَلَ الْفِعْلَ. وَدَلَّ عَلَى الَّذِي. E esse verbo indica ao nome que executou a ação. O verbo indica o executor da ação. Essa é a definição, então, do sujeito. Bem, eu vou terminar por aqui e qualquer dúvida podem escrever. Não esqueça também de curtir as nossas aulas para que sejam também recomendadas para as outras pessoas. Muito obrigado e voltaremos em breve.